formada em gestão ambiental pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, né, pela EASH. Me formei em 2015 e já ingressei direto no mestrado. Em 2016 eu já comecei o mestrado. Eu fiz meu projeto de formatura, né, da graduação do curso de gestão ambiental sob orientação também do professor Alexandre Gari. Ele foi meu orientador durante o mestrado, está sendo agora durante o doutorado também. Então, essa pesquisa ela já veio lá desde a graduação, né? Comecei em 2016 no mestrado, concluí o meu mestrado no programa de pós-graduação em sustentabilidade, também lá na EASH. Em 2018, eu concluí o mestrado. E em 2019, eu já iniciei o doutorado também no mesmo programa. Foi meio uma coisa emendada na outra, mas acho que o interesse pela pesquisa surgiu lá desde a graduação mesmo. Era uma inquietação minha e do orientador, então veio lá de meados de 2017, 2018, que a gente começou a desenvolver a pesquisa. Durante a pesquisa de mestrado, busquei, né, avaliar se o comércio internacional de commodities, né, agrícolas, então o comércio de soja, de óleo de palma, foram as duas principais commodities que a gente estudou. Se esse comércio, né, e a importação por um país, exportação por outros países, se ela promovia o deslocamento de áreas de desmatamento de países que importavam essas commodities para países que estavam exportando essas commodities. A ideia central era entender se um país que importa commodities ele tem um aumento de florestas, ao mesmo tempo que um país que está exportando, que está produzindo essas commodities e fazendo essa exportação, ele teve uma redução de florestas nesse mesmo período. Então, como eu comentei, ele partiu de uma inquietação minha e do meu orientador, né, do professor Alexandre, sobre a existência desse fenômeno de transição florestal, né, que é esse fenômeno de redução de florestas em alguns locais e o aumento de floresta em outros locais, e se esse fenômeno ele não acontecia só de forma interna, né, que já haviam algumas pesquisas, algumas evidências de que entre os estados brasileiros ocorria esse fenômeno de transição florestal, né? Então, havia uma redução de florestas lá no Mato Grosso, porque a produção de soja foi deslocada para lá, enquanto os outros estados passaram a importar a soja que vinha lá do Mato Grosso. Então, tinha essa jogada interna. E a nossa inquietação era saber se isso acontecia também de forma externa, né? Se acontecia entre os países, através dessa importação e exportação de commodities. Então, durante a graduação, eu dei início nesse estudo durante o projeto de formatura, né? A gente analisou só o caso do Brasil, se acontecia isso, né, através das exportações do Brasil. O Brasil tinha uma redução de floresta, enquanto os principais importadores ganhavam florestas. E durante o mestrado, a proposta foi expandir para outros países, para ver se isso não era só uma coisa que acontecia aqui internamente. Então, os resultados eles mostraram que esse comércio internacional, né, dessas commodities, ela funciona sim como um canal de realocação entre esse ganho de florestas nos países que estão importando e o desmatamento nos países que estão fazendo essa exportação de commodities, né? Porque os países que exportam, eles acabam por desmatar grandes áreas, né, para expandir cada vez mais essa produção de commodities, principalmente pela pressão externa, né, desses países que estão importando essas commodities. Os países importadores, por sua vez, eles acabam deixando de produzir internamente essas commodities para poder comprar de outros países, né? Então, eles abandonam as suas áreas agrícolas e essas áreas elas voltam a ser florestadas em muitos casos. Como resultado, a gente viu que sim, que isso acontece. Pode não ser somente esse fenômeno de transição, pode não se dar somente por conta desse comércio, né, internacional de commodities, mas o comércio internacional de commodities ele é um ponto importante que leva ao acontecimento desse fenômeno de transição florestal. Bom, como foi uma pesquisa de base, né? Nós não desenvolvemos nada mais para aplicação diretamente, então não acredito que não tenha um indivíduo específico impactado.
Acho que a principal contribuição mesmo da pesquisa foi essa reunião e análise de um grande número de dados que evidenciaram, né, esse fenômeno de transição florestal, e isso pode abrir caminho para a realização de diversos outros estudos e até mesmo, né, o que a gente sempre espera, que é auxiliar na criação de alguma política pública ou até mesmo na gestão dessas florestas, não só no Brasil, como em outros países também, como a gente analisou, não só dados brasileiros, mas de outros países. A grande contribuição mesmo foi essa reunião e análise desses dados para tentar entender se esse fenômeno ocorre ou não. Como a maior parte dos pesquisadores, a valorização da pesquisa no Brasil foi uma das principais dificuldades, assim, principalmente quando se trata de uma pesquisa mais de base, né? Tem várias dificuldades e limitações que a gente vai enfrentando de não ter tanta visibilidade ou não encontrar tantos dados, é uma pesquisa difícil de ser realizada e às vezes ela não é valorizada como deveria. Essa questão, né, de valorização da pesquisa, eu acho que o levantamento de dados, para mim, dos dados florestais, principalmente, foi um ponto que foi bem difícil, assim, porque esses dados, eles são autorreportados pelos países, isso acaba por gerar inconsistência desses dados ao longo dos anos, e como eu analisei um período de 20 anos, então, às vezes, os países reportavam uma coisa em um ano, no outro ano eles reportavam algo que era totalmente diferente, então isso foi um ponto bem difícil para mim, assim, de trabalhar com dados e esses dados autorreportados. Dificultou um pouquinho fazer uma análise mais robusta desses dados. E a principal dica é não desistir. Acho que é uma coisa que passa pela cabeça de todo mundo. A principal coisa que eu posso dizer é não desistir, porque apesar de todas as dificuldades que são enfrentadas pelo pesquisador, eu acredito, né, pelo menos, que a pesquisa, educação e ciência são as únicas coisas capazes de gerar alguma mudança no mundo e de fazer alguma coisa acontecer. Então, minha principal dica é não desista. Em frente, se tiver dificuldade, corre atrás, pergunta para quem já passou por isso, mas não desiste nunca. Até quando vocês comentaram, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, mas tem tanta coisa hoje em dia para dar assim, de dica. Eu acho que eu pensei um pouquinho nos podcasts do MacroAmb, né, do projeto de pesquisa de governança ambiental da Macrometrópole Paulista, face à variabilidade climática. Eles têm um podcast bem bacana que discute vários temas que são bastante pertinentes para nós, para a área de sustentabilidade, e baseado nesses podcasts também eles têm um caderno onde eles publicam vários ensaios sobre diversos temas. E acho que mais para fora, assim, do meio científico, acho que a Netflix tem hoje em dia trazido, assim, imensos conteúdos, tanto mais sérios como documentários, quanto algo mais para baratinar mesmo, para distrair. Acho que mais recentemente eles lançaram um filme que chama Não Olhe para Cima, alguma coisa assim. Eu achei bem interessante que ele trata bem, de uma forma mais satirizada, mas essa questão do negacionismo, isso, essa questão toda que a gente está vendo em todo mundo, né, sobre o negacionismo da ciência. Eu acho que é um filme bem bacana, assim, para distrair, para dar algumas risadas e para ver como que as coisas funcionam, né? É engraçado, mas ao mesmo tempo você para pensar, pô, é isso mesmo que acontece.